Fala pessoal, chegando para trazer para vocês a história de mais um clube aqui no canal. Hoje vamos até o Rio de Janeiro contar a história da equipe do Fluminense. Você vai conhecer a história do tricolor das Laranjeiras desde a sua fundação até o momento atual, passando por títulos, feitos e muito mais. Está chegando agora? Já se inscreve aqui no canal, que aqui a gente traz sempre grandes histórias de grandes clubes para vocês. Se quiser também ajudar o nosso trabalho, temos os botões Seja Membro e valeu demais. E se não puder, tem problema não, deixa o like que ele por si já vai nos ajudar demais. Conto com vocês nessa, taca o dedo aí no joinha, também já compartilha o vídeo para aquele seu amigo que gosta de futebol. E agora vamos juntos conhecer a história do Fluminense Futebol Clube. Solta a vinheta. Hoje vamos até o Rio de Janeiro trazer a história do Fluminense Futebol Clube. O Fluminense, clube que foi fundado em 21 de julho do ano de 1902 por Oscar Cox, jovem filho de um cidadão inglês, vice-cônsul da Inglaterra no Equador. O Fluminense Futebol levava à época as cores cinza e branco. Cox também jogou, foi campeão carioca de 1906, vestindo a camisa da equipe das Laranjeiras. Com problemas para adquirir o tecido cinza para o uniforme original, em 1904 foi aprovada a alteração e o Flu adota as cores verde, grená e branco, nascendo assim o tricolor. Pioneiro, o Fluminense construiu o primeiro estádio de cimento da América Latina, o Estádio das Laranjeiras. O primeiro título estadual do Fluminense foi em 1906, depois não pararia mais de ganhar títulos, se transformando em uma das principais forças do futebol do estado do Rio de Janeiro. Em 1952, o Flu chega ao seu primeiro título de âmbito internacional, a Copa Rio, competição que reunia equipes como o Peñarol do Uruguai, o Sporting Lisboa de Portugal e também a equipe do Áustria Viena. O Flu seguiu conquistando títulos. Em 1957, conquistaria o Torneio Rio-São Paulo, embrião para o Campeonato Brasileiro, título esse de maneira invicto. E em 1960 chegaria ao segundo título com apenas uma derrota, quando esses eram os campeonatos mais competitivos do Brasil. Depois, no ano de 1970, o Fluminense venceria o seu primeiro Brasileirão, que na época tinha uma outra denominação. Na fase final, o Flu superou o Atlético Mineiro, Palmeiras e o Cruzeiro em um quadrangular para chegar ao título. A equipe seguiu conquistando títulos no estado, mas sua próxima conquista nacional só viria no ano de 1984. O Flu venceria o Campeonato Brasileiro de Futebol daquele ano, superando na final o seu rival, Clube de Regatas Vasco da Gama, após uma vitória e um empate. O jogo decisivo contou com a presença de mais de 128 mil pessoas que lotaram as dependências do Maracanã para vibrar com o título do tricolor das Laranjeiras. Depois, iria ser escrita uma página negativa na história do Fluminense. 2 rebaixamentos seguidos. Em 1997, o Flu faz um péssimo campeonato brasileiro e acaba sendo rebaixado para a Série B do ano seguinte. Em 98, o Fluminense consegue ser ainda pior, conseguindo um inédito rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol, o único de uma equipe ali do grupo dos 12 gigantes do futebol brasileiro. Mas a estadia do Fluminense na Série C não duraria muito, só durou um ano, já que a equipe foi campeã do Campeonato Brasileiro da Série C do ano de 1999. Como em 2000 tivemos a Copa João Avelange e uma nova reformulação no futebol brasileiro, o Flu subiu direto da Série C para a Série A do nosso principal campeonato, sem passar pela segunda divisão. Seu próximo momento marcante viria no ano de 2007, quando o Flu venceu a Copa do Brasil e na final superou a equipe do Figueirense de Santa Catarina. O título deu direito ao Fluminense de jogar a Taça Libertadores da América de 2008, onde a equipe fez uma ótima primeira fase e chegou ao mata-mata da competição. Lá,
passou por equipes tradicionais do futebol sul-americano, como São Paulo e também a equipe do Boca Juniors, até chegar na grande final da competição. Mas lá acabou caindo para os equatorianos da LDU e ficou com o vice-campeonato da maior competição continental da América do Sul. No ano seguinte, o Fluminense novamente iria disputar uma final de uma competição internacional, só que foi a Sul-Americana, e novamente decidiu a competição contra a LDU e mais uma vez acabou sendo superado pelos equatorianos e ficando com o vice-campeonato da competição. Já em 2010, a equipe do tricolor das Laranjeiras venceria o Brasileirão, seu primeiro título no sistema de pontos corridos, fato que se repetiria 2 anos depois, no ano de 2012, seu último título de grande relevância no futebol nacional. Em 2016, ainda venceu a Primeira Liga, mas a competição não teve aquele caráter de competição oficial da CBF. Em 2022 e 2023, o Flu chegou ao bicampeonato carioca, mesmo com menos investimento que o seu rival Flamengo. Em 2023, fez história na Taça Libertadores da América. O Flu avançou na primeira fase e no mata-mata passou por adversários tradicionais do futebol sul-americano, como o Olímpia do Paraguai e o Internacional, até chegar na final da competição. Seu adversário foi a equipe do Boca Juniors, tradicional equipe do futebol argentino, em final única realizada no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã. O Flu superaria a equipe argentina e pela primeira vez levantou o troféu de campeão da Taça Libertadores da América. Com o título da Libertadores, o Fluminense jogará a Recopa Sul-Americana em 2024. Entre os seus principais títulos estão uma Libertadores, 4 campeonatos brasileiros, uma Copa do Brasil, 2 torneios Rio-São Paulo, um campeonato brasileiro da Série C, 33 campeonatos cariocas, além de outras competições não oficiais, como a Primeira Liga e a Copa Rio de 1952. Suas cores são o branco, o grená e o verde, seus grandes rivais são o Flamengo, o Vasco e o Botafogo, e o Fluminense possui 2 centros de treinamento, o de Xerém, em Duque de Caxias, que é voltado para as divisões de base, e o da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que é o CT do futebol profissional da equipe. Além da sede de Laranjeiras, onde tem o seu estádio que recebe jogos do feminino e também da base, e que há tempos atrás recebia jogos do futebol profissional. O time profissional hoje joga no estádio do Maracanã, que tem uma capacidade ali na casa de 76 mil torcedores. Se você gostou de ver a história da equipe do Fluminense Futebol Clube, deixa o like. Se não for inscrito, já se inscreve aqui no canal e também já deixa aí nos comentários qual time você quer ver tendo a sua história contada aqui no canal. Pede que a gente vai trazer para vocês a história do seu time preferido. Segue a gente nas redes sociais. Um abraço e até a próxima.